com o pastor, eu não participei das mulheres trabalhadoras, das senhoras trabalhadoras, mas eu sou do tempo de sociedades de senhoras, Sociedade Feminina, MCA e agora MCM, porque eu sou antiga, tá? Sou bem antiga e tive esse grande privilégio de poder estar até hoje trabalhando nesta organização. Não tive o privilégio de passar pela Sociedade Criança, nem pelas Mensageiras do Rei. Não tive esse privilégio, porque já me converti com 15 anos de idade, na nossa igreja também não tinha essa organização, mas fiz parte da Sociedade de Moças. Olha, eu gosto de falar das moças, né? Fiz parte da Sociedade de Moças, onde exerci alguns cargos de liderança e tive o privilégio de, como líder da Sociedade de Moças na minha igreja, né, na CIB de Mesquita, naquela década de 70, ter como minha líder estadual a irmã Zeni Santos. Eu jamais poderia imaginar, meus irmãos, conhecer essa pérola, sabe? Porque eu só conhecia de nome, porque não tínhamos internet, não é? E quando eu recebia da líder da associação, né, suburbana fluminense, que era a Iguaçuana e quase toda a Baixada, nós recebíamos, enviado pela irmã Zeni Santos, aquela folha de alvos feitas no mimeógrafo. Você sabe o que é mimeógrafo? Com certeza não. Pois é, álcool. Vinha com o cheirinho do álcool, né? Às vezes vinha até meio apagadinha a letra. Então, para você ver como eu sou desse tempo, do mimeógrafo, sabe? Depois você procura lá no Google o que era, para ter melhores explicações. Mas eu louvo a Deus, irmãos, por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor está me concedendo, os irmãos também, a liderança da MCM, na presença da liderança da sua coordenadora, a irmã Leia, que foi a transmissora do convite, o pastor, por me permitir vir aqui pregar, pastor. Eu sempre tenho a preocupação ou compromisso, meus irmãos, nas igrejas onde Deus nos permite estar, de agradecer o pastor o privilégio, porque, no meu entendimento, convidar os nossos amigos, irmãos, conhecidos ou desconhecido que passe aí na calçada da igreja para adentrar ao templo e conosco prestar culto ao Senhor, é dever, é obrigação nossa como membros da igreja. Agora, quando a gente quer convidar alguém para vir aqui ao púlpito, falar da palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, trazer a mensagem, aí a gente precisa perguntar, pastor Wellington, o senhor permite que a gente convide a irmã Lindomar para vir pregar? E aí, se ele disser, não, eu não conheço, nunca vi, nem ouvi falar, a igreja, as mulheres, quem foi até ele fazer o pedido, tem que entender e aceitar. Não é? Porque, no meu entendimento, a igreja pertence aos membros, mas o púlpito pertence ao pastor. E aqui só deve subir quem ele permitir. Por isso, pastor, muito obrigado pela permissão de estar aqui para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Então, como a irmã Leia já falou, eu sou membro há quase 63 anos, posso dizer, da CIB de Mesquita, porque nesta igreja me converti, ali meu velho também se converteu, tivemos 3 filhos, lá nos casamos, tivemos 3 filhos, fui membro 26 anos, 32 anos, e depois houve algumas situações, e eu fui para a PIB de Mesquita, ser ovelha do pastor Eumael Santana, aonde eu fiquei 26 anos. E agora, há 6 anos, eu estou de volta à minha igreja de origem, né? E isso já, somando tudo isso aí, dá 63 anos, porque me converti com 15 anos de idade, lá na metade do século passado, né? Então, assim, é uma alegria para mim estar aqui com os irmãos, pela segunda vez no aniversário da MCM, né? Da outra vez, o convite foi feito pela irmã Edna, e deixa eu confessar para os irmãos, o privilégio de ir a muitas igrejas grandes, tradicionais,
outras menores, não é? Porque não existe igreja pequena, mas de menor, templos menores, né? Membresia menor. E quando eu recebi da irmã Edna o convite para vir aqui, acho que deve ter uns 6 ou 8 anos, eu me assustei. E aí falei para o meu velho assim, velho, você não sabe quem me convidou para ir pregar, onde eu vou pregar? Onde eu digo, CIB de Petrópolis. Porque, irmãos, na minha mente, existiam 3 igrejas, no meu período todo de liderança estadual, que é desde 1992, na minha mente eu dizia assim, tem 3 igrejas que eu nunca vou pregar na minha vida. CIB de Petrópolis, primeira do Rio de Janeiro, primeira de Niterói. Meus irmãos, em 3 ou 4 meses de 2017, eu acho, eu preguei nas 3 igrejas. E aí eu fiquei assim, a irmã que cantou aqui me fez vir lágrimas nos olhos, porque ainda não tinha esse cântico, mas quando canta vem à minha mente, logo eu, um pobre pecador, logo eu, um devedor. Então, está aqui pela 2ª vez, irmãos, porque às vezes a gente teme, quem é pregador da palavra de Deus, leiga como eu, a gente pensa assim, nunca mais, depois que a gente fala, nunca mais vão me convidar para ir lá, né? Nunca mais vão querer me ver lá. E aí, ter o privilégio de voltar pela 2ª vez é motivo de muita gratidão a Deus e aos irmãos também. Bom, irmãos, aqui também, fora a irmã Zeni, a irmã Lúcia, a Norma, a irmã Normali também, que foi presidente da nossa União Feminina, há alguém aqui que é muito confundido comigo. Recebe parabéns por causa do meu filho. Né, Isabel? As pessoas dizem que eu e Isabel somos irmãs. E somos mesmo, né? Não só irmãs em Cristo, como fisicamente também, né? Às vezes que a gente se parece bastante, né, Bebel? E também Rosane. A gente não... Se eu for falar de todo mundo aqui, irmãos, eu não vou pregar, né? Mas é motivo de gratidão ao nosso Deus. Trago um abraço da minha igreja para os irmãos e também do meu pastor, pastor Leandro dos Santos Miguel. É um jovem, os irmãos orem por ele, pela nossa igreja. Ele só tem 3 anos de consagrado, é o primeiro ministério. A nossa igreja, que já teve quase 300 membros, hoje tem 47 no papel, né? Significa que quando a nossa igreja tem 30 membros presentes no culto, a igreja está superlotada. Então, veja os irmãos que a gente precisa muito das orações dos irmãos. Mas, parabéns, mulheres cristãs em missão, servindo ao Senhor há 75 anos em Petrópolis. Irmãos, parece que como foi ontem, né? Quem está aqui há esses 75 anos? Não temos, né? Mais 60, 50, 40, né? E por aí vai. Quantas lutas, irmãs, quantas dificuldades, né? Mas quantas vitórias também o Senhor tem dado a esta igreja através da vida, do testemunho, do exemplo do serviço dessas mulheres. Como Leia falou aqui, nós começamos a trabalhar com o bebê ainda no ventre da mãe. E dali a gente vai trabalhando aquelas mulheres, não é, que vão crescendo, passando pela, hoje, Amigos de Missões, Mensageiras do Rei, os homens pelos embaixadores, passando pela Sociedade de Moças, hoje MCM Jovem, pelo Grupo de Ação Missionária, até chegar à União Masculina ou a nossa MCM. Né? É a responsabilidade nossa, como mulheres. E fazer isso, irmãos, com muita alegria e gratidão ao nosso Deus. É assim que nós precisamos fazer. Mas antes de refletirmos na palavra, eu gostaria de, com os irmãos, sei que os irmãos sabem disso melhor do que eu, mas nesse momento, eu gosto muito de destrinchar o tema. E eu gosto dessa palavra destrinchar, porque era como a minha avó usava, quando lá na nossa casa, humildezinha em Mesquita, ela comprava um frango para fazer o nosso almoço, e ela falava que tinha que destrinchar o frango, que era separar parte por parte, né? Coxa, asa, contra coxa, estava destrinchando o frango, e eu gosto de destrinchar, não só a palavra de Deus, mas o tema também. E o tema para nós é servindo ao Senhor com alegria. O
que significa servir? Ah, meus irmãos, servindo vem do verbo servir, auxiliando, ajudando, trabalhando, né? Em uma determinada função, atuando, colaborando. Servir é uma atitude de humildade que agrada a Deus. Irmãos, servir, né? Deus se agrada quando nós estamos servindo a um irmão, à igreja, à organização, porque desse modo nós estamos servindo ao Senhor. Às vezes a gente diz, eu não tenho como servir ao Senhor. Tem sim, serve quem está do teu lado, serve quem está precisando, e dessa forma a gente está servindo ao Senhor. E Senhor, quem era o Senhor? É o amo, aquele que tem pleno domínio sobre as coisas ou situações. É um tratamento cerimonioso, dispensado a homens ou mulheres adultos, né? Mas o mais importante para nós é o Senhor Jesus. Hoje a gente vê que há pessoas que tratam o Senhor Jesus de você, né? Aí havia uma cantora que falava, o cara lá de cima. É muita intimidade com alguém que a gente precisa ter todo o respeito, dar a ele toda a honra. Mas ela falava assim porque ela queria ter intimidade com Deus. A gente pode ter intimidade, mas ter o respeito também, né? E dar a honra a quem honra, né? Então, a gente jamais pode chegar ou deve chegar diante do nosso Deus e chamá-lo de o cara lá de cima, porque você, né? Eu me lembro, meus irmãos, me permitam o hiato aqui, que a minha mãe, e eu tive mãe por muito pouco tempo, só 14 anos, e desses 14 anos eu vivi longe da minha mãe, a gente se via às vezes, eu acho que da outra vez que eu estive aqui eu falei alguma coisa nesse sentido, mas uma vez a minha mãe me chamando, apesar dessa fisionomia, né, o nome Lindomar, minha mãe me tratava de linda, né, porque filho para mãe é sempre bonito, né? E ela me tratava de linda, e minha mãe estava me chamando, linda, eu, que é a mãe? Linda, que é a mãe. E eu cheguei perto dela, né? E ela, linda, eu, que é a mãe? E ela, linda, que é a mãe? Estou aqui. Você nunca comeu dobradinha, não? E aí eu entendi que eu tinha que dobrar a língua e falar, senhora, mãe. Né? Porque ela era autoridade sobre mim. Hoje, meus filhos não, me chamam de você, não é? Mas havia uma hierarquia que nós precisávamos ter com os nossos pais, avós, então, nem pensar, com os nossos filhos, e com Deus muito mais, não é? Então, o Senhor nosso Deus. Meus irmãos, e o que significa a palavra alegria, contentamento, acontecimento feliz, estado de satisfação em toda e qualquer situação, né? E aí nós vemos lá Neemias 8, verso 10, parte final, quando ele diz para nós que a alegria do Senhor é a nossa força. Que quantas vezes nos falta essa força, mas quando a gente pensa no Senhor, que apesar das nossas lutas, das nossas dificuldades, das nossas enfermidades, das nossas dificuldades, nós temos a alegria do Senhor, que é a nossa força, né? É aquela alegria que às vezes as pessoas não entendem. Por que nós estamos às vezes num velório e estamos cantando tanto? Mas por que está cantando? Está alegre porque fulano morreu? Não, porque era um servo do Senhor, e nós estamos com o coração confortado, né? Somos chamados para servir a Deus e aos nossos irmãos. Meus irmãos, quando alguém serve e se preocupa em fazer o bem a outros, deixando de lado o egoísmo, aí quando todos servem uns aos outros, o que acontece, meus irmãos? A igreja cresce, né? Há o crescimento na igreja quando nós estamos preocupados não em ser servidos, mas servir ao próximo. E desculpe os irmãos, eu vejo aqui algumas irmãs que servem em troca de não receber nada, não é? Leia, Esmeralda, Norma, né? Não, meu nome... olha, eu já passei dos 15, 16 e meio. Não, aqui. Mulheres que vão lá para o acampamento, ajudar a ornamentar casamento de Joyce, de graça,
Eu não esqueci, não, tem quase 10 anos. Vão servir, irmãs, irmã Esmeralda, serve. Semana passada, permita os irmãos abrir esse ato. Semana passada, a irmã Esmeralda estava dirigindo lá na igreja dela um congresso, irmãos, de mulheres. Ela não é a coordenadora, ela não é a diretora de programa, ela é uma das mulheres cristãs em missão lá na igreja dela, na Igreja Betel, em Santa Eugênia, Nova Iguaçu. Tem as situações de saúde de Esmeralda, que aqui está andando que bengala, lá não estava não, irmãos. Precisava ver como corria para um lado e para o outro. E aí a gente ficou preocupado. Quando eu vi a Esmeralda sem aquela bengala, eu digo, meu Deus, amanhã a Esmeralda não levanta. No dia seguinte, Esmeralda estava cooperando com o almoço para fazer molho farofa, e à noite estava na igreja. Na segunda-feira, irmãs e irmãos, estava dançando na igreja. É a alegria do Senhor, é a nossa força, Ele fortalece. Quando eu liguei para a Esmeralda para saber, está de cama? Não, estou fazendo farofa, estou fazendo molho à campana, porque é a alegria de servir o Senhor. Temos limitações? Temos, mas o Senhor nos alimenta e nos sustenta e nos fortalece para que possamos servir ao Senhor com alegria. E aí, meus irmãos, nós temos vários motivos para servir. Quantos motivos, mulheres desta igreja, não só as mulheres. Os irmãos me permitem me dirigir às mulheres, porque estamos vivendo o aniversário das mulheres. Mas os irmãos, quantas lutas, quantas dificuldades, quantas limitações, vocês jovens também, quantas lutas, quantas dificuldades, quantas vezes vocês têm prova para fazer, mas precisam estar na igreja, na equipe de louvor, tem que estar no ensaio. E aí, como é que vai ser? Não, primeiro eu vou louvar o Senhor, depois eu vou estudar durante a semana, mas no domingo, a prova é segunda, mas no domingo eu estou na igreja. E aí você até esquece do livro, dos cadernos, de tudo que você tem que fazer. E você louva o Senhor, você faz a sua parte, e aí quando chega na segunda-feira, Senhor, como é que vai ser? E aí o Senhor faz a obra na sua vida, e você tira uma nota muito maior do que você esperava, se você tivesse ficado em casa estudando, tivesse deixado de vir à igreja, porque é assim que Deus faz, irmãos. Quando a gente se coloca à disposição do Senhor, Ele toma conta e Ele faz aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa, Ele nos dá, porque Ele é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, e Ele nos fortalece. E aí nós temos diversos motivos para vivermos com alegria diante do Senhor, independente das circunstâncias. Irmãos, há dias que eu estou tão triste, tão mortificada, e aí eu ligo a vitrola e começo a cantar algum hino, tocar alguns hinos, e eu começo cantando, chorando, e eu começo a chorar, lembrando de algumas situações da minha vida, e daqui a pouco eu estou cantando, e eu estou rindo, eu nem lembro que eu estava chorando, porque a alegria do Senhor nos fortalece, nos sustenta e nos alegra, né? Então, precisamos viver esta alegria do Senhor, porque a nossa salvação é por meio da graça, meus irmãos. Precisamos agradecer a graça que o Senhor nos alcançou, por isso que Ele te deu, pela essa salvação, por essa enfermidade que você tem, essa limitação que você está vivendo no dia de hoje. Não é que você vai agradecer, Senhor, muito obrigado, porque eu não posso andar. Não é que a Esmeralda que está aqui, nossa presidente, nossa joia preciosa, Senhor, muito obrigado, porque eu estou andando de muleta. Não, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho uma muleta que me ajuda a chegar onde eu preciso. Muito obrigado, Senhor, porque eu não tenho sabedoria, mas o Senhor me usa. Muito obrigado, Senhor, porque a minha pressão está alta, mas eu estou aqui na igreja. Irmãos, quantas pessoas que não tinha nenhum problema de saúde que está debaixo da terra? Quantas? E nós estamos aqui com as nossas limitações. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa, que eu sou cheia de grandeza. Eu sou uma mulher cheia de grandeza, sabe? Tenho tudo nas alturas, meus irmãos. Pressão alta, glicose alta, colesterol alto, tudo nas alturas. Mas o Senhor tem nos sustentado.
e tem nos permitido viver dessa forma, não é? Porque quantas pessoas que tinham a porção normal e que, já foi há muito tempo. E muitos não foi nem para o Senhor, não. Com a saúde perfeita. Era tão bom quando eu era jovem. Irmão maravilhoso, com 78 anos chegando. Muito bom. Minha mãe só viveu 36 anos. E eu chegar a 78, estou no lucro. Pressão alta, reumatismo, N coisas. Mas estou no lucro, irmãos. E às vezes a gente fica reclamando, não é? Porque tem isso, tem aquilo. Então precisamos. E tem o mais importante, irmãos, que não é a saúde, não tem dinheiro, não tem um carro, nada disso. Mas, olha, hoje é domingo, né? Não, hoje é que dia? Já é sábado? Domingo. Olha como é que está a mente, né? Hoje é domingo. Irmãos, de sexta-feira para cá, eu já andei, acho que nos 2 carros diferentes. E nunca tive nem bicicleta, nem velocípede. Nunca tive nem velocípede, mas quando Deus quer, Ele me bota para andar em carro que se fala com Ele. Sabe? Há pouco tempo, eu andei num carro que quando entrou, estava eu, pastor Hamilton, a esposa dele, que eu conheço bem a voz deles, e aí entramos no carro, falou assim, a 200 metros, dobra à direita. Olhei. Só estava a pastora Hamilton, a esposa, e eu. E não eram nossas vozes. Daqui a 100 metros, dobra à esquerda. Falei, meu Deus, o carro fala. Mas só ainda bem que eu pensei. Eu não falei nada com eles, né? E aí, meus irmãos, fui na igreja dele pregar. E quando eu cheguei em casa, eu falei para minha filha, Vivi, o pastor Hamilton tem um carro que fala. Aí a minha filha falou assim, carro que fala, mãe? Eu digo, o carro dele fala, minha filha. Ia falando assim, quando chegar a 200 metros, dobra à direita. Quando chegar à esquerda, mãe, pelo amor de Deus, mãe, era o GPS, mãe. Eu falei, filha, eu sei que não era a voz dele nem da irmã Venância, era o carro que estava falando. Mãe, você falou isso para alguém? Eu digo, não, estou contando para você, que eu andei num carro que fala. Porque, irmãs, Deus faz isso. Eu nunca tive, irmão, bicicleta, mas andei no carro que falava. Né? Porque Deus faz assim quando Ele quer, irmãos. Ele dá para a gente aquilo que você nem imagina. Não é? Porque o nosso Deus é a nossa força, é a nossa alegria. Meus irmãos, como nós precisamos. Não é? Porque quando Paulo escreve lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, quando ele diz para nós, né, que o Senhor, vamos lá, Efésios 2, verso 8 e 9, quando Paulo, escrevendo, ele diz para nós assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, irmãos. Eu não preciso ter coisas materiais, eu não preciso ser mais do que ninguém para alcançar a salvação e ter a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é Ele quem nos fortalece. Meus irmãos, quando eu me converti e comecei a trabalhar na obra do Senhor, na Sociedade de Moças da minha igreja, e eu chegava nas atividades e via aquelas mulheres aos meus olhos, muito importante, e eu achava assim, meu Deus, que coisa linda essas mulheres. E aí me lembro da assembleia, não me lembro o número da assembleia não, irmãos, mas a assembleia, a mente já está fraca, né? Mas a assembleia em São João do Meriti, acho que na década de 86, 87, pastor Walter, pastor da primeira de São João, irmã Zeni, presidente da União Feminina, né? E eu sentada lá na arquibancada, no SESI de São João de Meriti, grão de areia no mar. Ninguém sabia que eu existia, mas eu estava lá. E aí a irmã Zeni passava, me lembro, com um talher, claro, não sei se branco, se um lilás claro, eu sei que era um talher, e aí a irmã Zeni passou perto de mim e fez assim.
Meus irmãos, eu falei com a irmã que estava comigo, viu? Ela me conhece, sou importante, sabe? Porque, irmãos, a liderança nos inspirava. Eu jamais imaginei ser presidente de União Feminina, mas eu via aquelas mulheres que nos fortaleciam, nos davam alegria, simplesmente de fazer assim, olha, num cumprimento para nós, já nos fazia nos sentir importantes na obra do Senhor, não é? E aí a gente vê da alegria que o Senhor dá para nós. Ah, meus irmãos, nós temos a alegria da salvação por meio da graça, e por isso nós servimos ao Senhor. Também temos a alegria de servir o Senhor pela possibilidade de uma palavra para mim nova, de alguns anos para cá, de nos conectarmos com Deus por meio de Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, como é bom a gente poder se conectar com o nosso Deus. Saber que em meio às nossas lutas e dificuldades nós temos um Deus que nos sustenta. E quem aqui não nasceu num lar cristão, que serviu a outros deuses pequenos, sabe como é bom estar diante do nosso Deus, do nosso Senhor, poder dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ter a certeza, né, de que o Deus que nós servimos é um Deus fiel, né, e que Ele nos ajuda em todas as nossas limitações, e que Ele nos capacita para Ele servir, né, e que nós o servimos com alegria. Nós o servimos com alegria através de Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, pela vida, pelo cuidado diário de Deus com cada um de nós. Como o Senhor tem cuidado, irmãos, de cada um de nós, a cada momento, diante das maiores dificuldades, aonde a gente não vê saída. E aí Deus escancara uma porta. E aí aquilo que parecia tão difícil se torna para nós uma coisa de gratidão a Deus. Eu digo para as irmãs, para os irmãos aqui, eu não agradeço a Deus porque eu não tenho mãe desde os 14 anos. Eu agradeço a Deus porque, através da morte da minha mãe, eu conheci Jesus Cristo como meu Salvador. Porque se eu tivesse mãe até o dia de hoje, talvez eu seria uma das maiores macumbeiras. Porque quando eu nasci, a minha mãe me entregou a Satanás. Eu fui batizada, crismada, fiz primeira comunhão. Aos 2 anos de idade, a minha mãe me levou na igreja de São Cosme e São Damião, ali no Andaraí, na rua Leopoldo, e eu fui batizada pela manhã. À noite, nós fomos para o centro espírita. E a minha mãe me entregou para Satanás, porque a minha mãe era católica, apostólica, romana, macumbeira. E aí fomos para o centro espírita. E aí eu fiz todas essas situações, irmãos. Pegava doce. Dia de São Sebastião, minha mãe me vestia de vermelho para ir para a procissão de São Sebastião. E uma série de coisas que eu faço questão de esquecer. Mas aí, quando a minha mãe... Eu estava com 7 anos de idade, minha mãe teve uma enfermidade, que naquela época era atestado de óbito na mão. Minha mãe teve tuberculose. E ela ficou 7 anos tuberculose. E quando eu tinha 14, a minha mãe se foi. Só que a minha mãe, eu tive uma dificuldade, eu não sei se da outra vez que eu vim aqui eu contei isso, eu tive uma dificuldade num colégio interno, que eu quase perdi a perna, eu sou canhota, a perna direita. E aí minha mãe fez uma promessa para São Cosme e São Damião, que se eu ficasse curada, ela ia fazer uma capa para São Cosme e São Damião, e a gente ia lá na igreja, no Andaraí, levar aquela capa. E ela fez, sentindo chese azul clarinho,
Antigamente, hoje é azul bebê, rosa bebê, né? Antigamente falava clarinho. Minha mãe fez toda bordada e nós entramos na igreja e colocamos aquela capa lá, porque eu não tive o problema. No ano seguinte, porque todo ano a gente ia à missa, e no ano seguinte nós chegamos lá, os Corme e Damião, que eram 2 bonecos desse tamanho, estavam com a capa que nós demos, então eles aceitaram a nossa oferta, essa foi a nossa ideia, né? E eu era devota de Corme e Damião, meus irmãos. E eu tinha certeza que tudo que eu pedia, ele me dava. Só que ele não deu a saúde da minha mãe. E no centro espírita que nós íamos, eles disseram, a senhora vai ficar curada. E a minha mãe morreu de tuberculose, dia 1º de abril de 1960. E ali eu desacreditei daquele santo que dizia que a minha mãe ia ficar curada. Só que os meus avós eram batista, vindo de Marquês de Valência, servindo na primeira do Rio, na primeira do Meia, parente servindo na Abolição, no Caxambi, e aí eu fui morar na casa da minha avó, ia de vez em quando na igreja quando ia lá, mas aí passei a morar na casa da minha avó, segunda igreja batista de Mesquita, lá eu conheci Jesus Cristo como meu Salvador, aos 15 para 16 anos. Então eu entendi que Deus me tirou a minha mãe para salvar a minha alma. Porque se a minha mãe tivesse sido curada, eu não ia acreditar daquilo que Corme e Damião dizia, que a minha mãe ia ficar curada. A gente ia para o centro espírita, eles diziam que a minha mãe ia ficar curada. Minha mãe fazia despacho, fazia obrigação, uma série de coisas. Eu ia acreditar, meus irmãos. E eu ia servir aqueles santos. Mas Deus disse, não, você é diferente, você vai ser diferente. Você vai ser minha serva. E aí, meus irmãos, eu me converti a Jesus Cristo na segunda igreja batista de Mesquita, igreja onde eu estou hoje, aonde eu me casei. Meu marido se converteu, se tornou diácono, foi diácono 35 anos. Depois o Senhor o convocou, aonde meus filhos foram batizados, aonde meu filho mais velho foi chamado para o ministério. E aí a gente vê como Deus traz alegria em meio às circunstâncias em que nós vivemos. Ah, meus irmãos, pela vida, pelo cuidado diário de Deus para cada um de nós. Irmãos, alegria, precisamos ter essa alegria. E Pedro nos diz isso lá em 1 Pedro 5,7, né? Que nós precisamos, meus irmãos, servir ao Senhor com alegria, ter o cuidado do Senhor sobre nós. Nós precisamos confiar nisso, né? 1 Pedro 5, verso 7, quando ele diz, já estou em João, meus irmãos, 1 Pedro 5, 7, ele diz para nós assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas, nas mínimas necessidades, quanto nas grandes também. Às vezes nós é que não valorizamos o cuidado de Deus pela vida, pelo cuidado que Ele tem dado a cada um de nós. Ah, meus irmãos, pela esperança de uma vida eterna com o Senhor. Esperança. Ah, meus irmãos, como eu preciso guardar, ter esperança no Senhor, naquele que cuida de mim, cuida de nós. 1 João 2, 25, ele nos diz assim, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Ai, meus irmãos, temos lutas, temos dificuldade, temos sofrimento, temos dores, choramos muito. Tem 3 anos e alguns meses que eu perdi meu velho, depois de 53 anos de casada, 11 meses e alguns dias. E tem dia que eu choro muito de saudade do meu velho. Mas aí eu penso no Senhor, que me fortalece. E aí eu penso nos meus filhos, nas minhas 5 netas, nos meus 3 filhos. E aí o Senhor me fortalece. Porque eu tenho vários irmãos que me ajudam, que me sustentam, né? E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna.
E aí a gente vai servindo ao Senhor com alegria. E aí quando nós entendemos que a presença do Senhor, apesar das lutas e das lágrimas, é a nossa força, né? Quando a gente vê lá no Salmo 35, verso 30, capítulo 30, verso 5, que o Senhor diz para nós, né? O Senhor pode durar o chorar pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes a gente dorme chorando, né? Diante das dificuldades, das lutas, das enfermidades, e tem dia que eu tenho a sensação que eu estou chorando tanto que no dia seguinte, alguém para me encontrar vai ter que torcer o meu lençol, que eu vou me esvair em lágrimas. E aí eu acordo tão alegre, tão feliz, que nem lembro que eu dormi chorando. E por que eu estava chorando? Saudade do meu velho, preocupação com meus filhos, preocupação com as minhas netas. Mas a alegria do Senhor é a nossa força, né, meus irmãos? E aí, meus irmãos, o salmo que as irmãs escolheram como texto base para esta reflexão, ele foi escolhido pelas irmãs, e a nossa reflexão nos leva a pensar no que os salmos, o livro de Salmos, traz para nós. Por exemplo, o Salmo é um livro de hinos de oração na Bíblia. Os Salmos foram escritos por diferentes autores, num período de aproximadamente 700 anos antes de Cristo. São vários tipos de salmos, hinos de louvor a Deus, orações com pedidos de ajuda, pedido de proteção e salvação, pedido de perdão e canções de agradecimentos a Deus pelas bênçãos recebidas. Ah, meus irmãos, quantas bênçãos! Às vezes a gente só quer lembrar daquelas bênçãos grandes, né? Eu ganhei uma casa, eu comprei uma casa, eu ganhei um carro. Mas o acordar cada dia, Senhor, muito obrigado. Quantas pessoas, meus irmãos, que deitaram ontem, no mesmo horário que nós deitamos, e que não tiveram o privilégio de acordar. E nós estamos aqui, prestando culto ao nosso Deus. Motivo de gratidão a Deus. O Salmo 100 é um dos 51 salmos de autor desconhecido. Este salmo é um convite para entrarmos alegremente na presença de Deus, por sua fidelidade, e ela se estende a todas as gerações antes de nós, a nossa geração e além de nós. A gente pensar que o Senhor vai trazer alegria, irmãos. Trouxe para mim, para o meu velho, que era como eu tratava meu marido, trouxe para os meus filhos, que são adultos hoje, e para minhas netas, meus irmãos. Minhas 5 netas. 2 já são servas do Senhor. Uma está no meio do caminho. E as 2 menores servem o Senhor lá na minha igreja. E como eu fico feliz, meus irmãos, quando a minha Jujubinha, que é a minha caçula, que fez 5 anos agora há poucos dias, e quando alguém chama assim, eu vou chamar as mulheres para vir aqui ao púlpito, a Jujubinha é a primeira a subir. Ela se sente uma mulher cristã em missão e ela é a primeira a subir. Na minha igreja tem poucas crianças. Criança mesmo só tem 3. A minha Jujuba, a filha do pastor, o nome dela é Ana Júlia, tá, irmãos? Mas é que eu trato de Jujubinha. A filha do pastor e um menino. Só 3 crianças tem na minha igreja. Mas ela gosta de estar na igreja. Ela gosta de louvar o Senhor. Ela gosta de estar na presença do Senhor. Então, é motivo de alegria para nós, não é? Porque a fidelidade do Senhor estende a nossa geração e além dela. E aí, meus irmãos, nós vamos pensar lá no Salmo 100, o que o salmista, que é um salmista desconhecido, a gente às vezes até pensa que é um salmo de Davi, porque a gente tem mania de dar para Davi a autoria de todos os salmos, né? Mas o Salmo 100 é de um autor desconhecido, e ele nos chama a celebrar ao Senhor com alegria todos os moradores da terra. Ah, meus irmãos, não é só os cristãos, não. É todos os moradores da terra precisam louvar o Senhor. Os versos de 1 a 5, o salmista nos mostra a maneira correta de servirmos ao Senhor com alegria. E aí nós vemos do verso 1, verso 2,
que ele diz assim, celebrai, né, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Talvez a minha tradução seja diferente dos irmãos, porque a minha tradução é Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Meus irmãos, eu não posso recitar esse verso assim, o Senhor, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Irmão, não pode. Eu tenho que servir ao Senhor com alegria. Eu tenho que mostrar alegria para as outras pessoas. Eu tenho a alegria do Senhor na minha vida. O salmista nos mostra a maneira correta de servirmos ao Senhor através desses dois versos, né? Servir ao Senhor com alegria. Eu preciso me apresentar diante dele com cântico. E não só os cristãos, mas todos os moradores da terra. Nós precisamos servir ao Senhor com esta alegria. Ah, meus irmãos, e aí quando eu penso em servir o Senhor com alegria, apesar dessa voz de taquara rachada, eu já cantei em coral, já fui até solista. Quem é o regente do coro aqui? Que não me ouça, mas eu já fui solista, meus irmãos, por incrível que pareça. E aí meus filhos dizem assim, mãe, o seu regente devia de ser surdo, né? Para ser você solista. Mas aí nós cantávamos aquele cântico que diz, celebrai com júbilo ao Senhor, celebrai ao Senhor, louvai, ao Senhor louvai toda a terra. Ele não diz assim, ao Senhor louvai só os cristãos, só os salvos. É toda a terra. Então todos precisam louvar ao Senhor. Ah, meus irmãos, aí a gente vai lá no verso 3 e 4, quando ele diz, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hino. Louvai e bendizer o seu nome. Meus irmãos, quando eu penso nesse verso, eu me lembro que eu servia Satanás. Eu era cambono num centro, irmãs, com 4, 5, 6 anos de idade. Mas o Senhor já tinha me separado desde o ventre para servir ao Senhor e servir com alegria. E levar essa mensagem, não só pregando o privilégio que Deus me deu já de adulto, mas levar a mensagem para a família do meu marido, que meu marido tinha pavor de igreja, de crente. Ele ia na minha casa namorar, eu dizia, eu vou para a igreja, eu vou embora para casa. E ele não ia para a igreja comigo. E um dia ele falou para mim, se você for para a igreja hoje, você vai se arrepender. Nós já estávamos noivos, casamento marcado, casa alugada, móvel comprado, porque naquele tempo comprava o básico, o mínimo do básico, né? Já estava tudo, vestido de noiva, e eu disse, eu vou para a igreja, porque eu sempre dizia para ele, se tiver que escolher entre você e Deus, não tem escolha, é Deus. E ele me fez essa prova, e aí eu entrei no ônibus para ir para a igreja, que quando ia para casa ia no ônibus, quando ia para a igreja tinha outro. É bem verdade que eu não fui para a igreja não, tá, irmãos? Fui sair do coro. Porque eu comecei a chorar, porque o casamento estava desfeito. Se você for, você vai se arrepender, né? E aí eu fui para casa, meus irmãos, e não contei nada para minha avó, para minhas tias, do que tinha acontecido. Era uma sexta-feira, ensaio do coro. E aí, quando deu um sábado, a hora dele chegar na minha casa, a minha tia falou, ué, não vai se arrumar para esperar o Walter, não? Eu falei, não, hoje eu acho que ele não vem, não. Irmãos, não demorou muito, meu velho chegou em casa, com uma caixa desse tamanho, um jogo d'água que eu tenho até hoje. E a partir daquele dia, ele começou a igreja comigo, aceitou Jesus Cristo como Salvador, e quando nos casamos, ele já era servo do Senhor. E o mais gratificante, meus irmãos, que os irmãos dele, que ele tinha 4 anos quando a mãe dele morreu, deixou 6 filhos, ele foi criado por uma tia que tinha 18 filhos, então ele tinha 23 irmãos. E a maioria deles entraram na igreja evangélica, na segunda igreja batista de Mesquita, no nosso casamento. E hoje, meus irmãos, se tiver 5 que não aceitou Jesus Cristo como meu Salvador, como seu Salvador, é muito. Tem diáconos, pastores, não são todos batistas. Tem assembleiano, tem do Nazareno, tem de todas, tem da Nova Vida, tem de várias denominações. Até acredito aqui
que alguns irmãos conheceram, aquele, deve ter ainda CD, daquele conjunto Toque no Altar. Um dos meus sobrinhos, filho do meu irmão, irmão do meu marido, tocava no Toque do Altar, tocou no Logos. Então, os pais entraram na igreja pela primeira vez no nosso casamento. Meus cunhados morreram diáconos. Misericórdia do Senhor. O Senhor me salvou lá, com 15 anos. Tirou a minha mãe, me salvou. E eu pude levar essa mensagem para outros, né? Depois que eu fui aceita. Então, servir ao Senhor com alegria. Irmãos, devemos celebrar o Senhor com ações de graças e louvor. Servimos ao Senhor com alegria, porque Ele reconhece, porque nós reconhecemos a sua bondade, o seu sustento. Meus irmãos, o Salmo 37, 25 diz: olha, fui moço e agora sou velho, mas nunca vim desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Meus irmãos, sexta-feira estávamos lá na casa da irmã Leia, na mesa, eu, Esmeralda, Marcolina, e Ladislau, irmão Ladislau, e Zumira, Zuleika, a gente dizendo quem era mais pobre. Não, mais pobre era eu. Não, mais pobre era eu. Não, eu era mais pobre, né? Estávamos ali, irmãs, mas o Senhor tem nos sustentado. E não vou nem falar para os irmãos da necessidade que passei quando criança, porque passei fome, sim, de comer casca de banana, de ver pessoas comer casca de banana, comer a banana perto de mim, criança, e jogar a casca no lixo, e eu não ter a banana para comer, ir lá no lixo pegar a casca de banana. Mata não, tá? Pode comer casca de banana que não mata. Estou aqui, quase 80 anos, né? Comi casca de banana. Ter pessoas na família que chegavam na casa da minha avó e minhas tias que moravam no Rio, né? Porque antigamente a gente morava em Mesquita e elas moravam no Rio, no centro do Rio, né? E aí elas chegavam levando carne para fazer bife, que sabia que na casa da minha avó não tinha. E aí eu e a minha irmã de criação, a gente disputava quem ia lavar a louça depois que as tias chegavam, que almoçavam e tal. Não, você lavou naquele dia, quem vai lavar hoje sou eu. Sabe por quê, irmãos? Para poder comer a cebolinha, o tomate que ficou lá no canto do prato. Porque a gordura da carne que tirou, para a gente poder comer, porque a gente não tinha. Mas é isso aí, é passado bem passado. Mas o Senhor sustentou a minha casa, com meus filhos, irmãos. De ter dia, meu marido, meu velho, nunca ficou desempregado. Mas a firma que ele trabalhava faliu. E ele foi trabalhar numa firma para ganhar menos da metade do que ele ganhava na Sicol. E tinha dia, e levou 6 meses só recebendo vale. E tinha dia, meus irmãos, deu um ovo. Eu, marido, 3 filhos. E bater aquele ovo, não tinha batedeira não, no prato. Garfo no prato, bater aquele ovo, botar um pouquinho d'água. Bater o ovo, você bota um pouquinho d'água, a clara cresce, né? Aí bater aquele ovo, aquela clara, botar a gema, aí depois não tinha nada para presunto, nada. Aí botar um pouquinho de farinha, porque a farinha no molhado ela incha. Se tivesse cebola ou tomate, botava, fazia aquela fritada, dividia em 6. Mas você falou que é você, marido e 3 filhos, 5. Mas e a marmita do marido no dia seguinte? E aí, meus irmãos, quando a gente às vezes comenta isso lá em casa, que já teve dia até de comer picanha, já teve, irmãos. E a gente comentar, depois disso, é claro, né? E as crianças diziam: mãe, eu lembro daquela vez, né, mãe? Quantas vezes você batia um ovo para todo mundo, para a gente almoçar ou jantar, e meu pai ainda levar na marmita. Mas a gente era tão feliz, né, mãe? E era mesmo, irmãos. Sabe? Criei 5 filhos assim com dificuldade, porque eu nunca trabalhei fora. Eu trabalhei fora até casada. Depois de casada, eu não trabalhei fora. O marido sustentava, sendo serralheiro. Então, a vida era difícil. Mas o Senhor nos sustentou. E aí, né, a gente vê o salmista escrevendo para nós, lá no Salmo 37, 25, né, que
Não falta o pão de cada dia, não falta. E aí me vem aquela promessa do Senhor, registrado lá no hino, lá no Cantor Cristão, no hino 471 do Cantor Cristão, né? Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Irmãos, depois de passar por essas lutas, comi muita picanha. Agora não como mais não, tá? Porque agora o velho se foi, né? Difícil, salário de viúva, mas comi picanha, irmão, na minha casa. Filé mignon. Hoje como quando vou na casa de outros. Irmãos, tem casa que eu vou dia 3 de agosto, que tem uma feijoada, irmãos, que eu digo que não é feijoada não, sabe? É escondidinho de feijão. Que você encontra de tudo, menos o feijão. Todo tipo de carne. Olha, eu vou dizer para os irmãos, ponha na sua agenda. Mas irmã, pode botar na sua agenda, porque ela não convida ninguém para o aniversário, não. Mas quando chega, você chega, tem sempre o seu almoço. Aniversário da irmã Esmeralda. Ela não convida, mas todo mundo que chega, não é, Leia? Todo mundo que chega, meus irmãos, olha, e não é um tipo de comida, não. É variedade que a gente não consegue. A gente não consegue comer de tudo, né, Zuzu? A gente não consegue comer de tudo e chega em casa, você não tem vontade de comer nada, não. O máximo que você consegue chegar em casa e fazer é tomar um sorrisal. Porque você está cheio, sabe? De tanta coisa que você come, e aí você fica lembrando, mas eu não comi aquilo, mas eu não comi aquilo, entendeu? Porque é dos fiéis, meus irmãos, que o Senhor nos sustenta, nos guarda e nos protege e nos dá a alegria de estarmos servindo a Ele, pela esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Meus irmãos, temos essa esperança, esta promessa que Ele nos fez, a vida eterna, servindo ao Senhor com alegria sempre. Aonde que eu botei o meu esboço? Irmãos, servir sempre ao Senhor com alegria. Outros motivos, meus irmãos, para servirmos ao Senhor com alegria, está inserida no verso 5. Só o verso 5 nos dá vários motivos para servir ao Senhor com alegria. Ele nos diz assim, Salmo 105, porque o Senhor é bom. Irmãos, o Senhor é bom. E aí o Salmo 34, 8, o salmista nos diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz, abençoado, é aquele que nele confia. Meus irmãos, eu já falei para os irmãos aqui, eu nunca tive nem velocípede, mas Deus me bota para andar em carro elétrico, Deus me bota para andar em carro que fala. É só precisar, irmão. E não precisa nem saber, tem gasolina, se não tem, quanto custa a gasolina, não precisa saber disso não, irmãos. Porque às vezes eu vou lá na frente, às vezes eu vou lá atrás, bem, né, à vontade. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele dá, irmão. Ele faz. Não que eu vá trabalhar para ter a bênção do Senhor, mas eu trabalho e Ele me abençoa. Irmãos, os irmãos não têm ideia. Hoje de manhã, eu já estive contando, antes de manhã, hoje de noite, não sei, o que é que o Senhor tem feito na minha vida, através da bondade dEle. Ah, meus irmãos, as misericórdias do Senhor. O salmista diz ainda no verso 5, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. A cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã. Irmãos, cada manhã, o abrir os olhos já é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, não é? A fidelidade do Senhor. Deus é fiel e acima de todas as coisas. E aí a gente pensa naquele cântico, eu não sei cantar, mas os irmãos já observaram que eu gosto de música, porque eu não me converti com a mensagem pregada, não. Eu me converti com a mensagem cantada, meus irmãos. Aquele cântico, o hino, eu acho que é do Coro Sacros, que dizia... Como é que me voltou à mente agora? Depois eu lembro, irmãos. Mas aí a gente vê aqui, né? Quando o salmista diz para nós, Deus é fiel, é
é fiel. Acima de todas as coisas eu sei. Eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel. É fiel. Acima de todas as coisas, meu Deus. Meus irmãos, Deus é fiel. É no momento de alegria, Ele é fiel. É no momento de enfermidade, Ele é fiel. É no momento de perda de alguém querido, Deus é fiel. É no desemprego, Deus é fiel. É no momento que você vê um filho sendo excluído da igreja, meus irmãos, como eu já vi. Deus é fiel. Deus guarda, Deus protege. Porque Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel e Ele nos dá. É só a gente confiar. É na perda do companheiro de 53 anos, 11 meses e 5 dias. E quando eu perdi o meu velho, eu tive a sensação, e agora? O que vai ser de mim? O que vai ser de mim sem meu velho? Os filhos casados? Meus irmãos, não me falta nada. Me falta a companhia dele. Mas meus filhos não me deixam faltar nada. Não tenho tudo o que quero, mas não me falta nada do que eu preciso. E quando meus filhos não me dão, tem amigos, irmãos em Cristo, que suprem a minha necessidade, além daquilo que eu preciso e que eu esperava. Meus irmãos, mas o salmista nos diz mais, né? Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração a geração. Meus irmãos, através da misericórdia do Senhor sobre a minha vida, Ele levou salvação ao meu marido, que levou aos seus irmãos, seus cunhados, sobrinhos, e hoje, filhos de irmãos do meu marido, são pastores, são missionários. Misericórdia do Senhor, irmãos, não é? Que nos deu esse privilégio. Servimos ao Senhor com alegria, porque a sua verdade se estende de geração a geração. Isso está lá no Salmo 145, verso 5, quando o salmista diz para nós, né, Salmo 145, verso 5, que nós devemos estar servindo ao Senhor. Salmo 145, verso 4, ele diz assim para nós: uma geração louvará a outra, uma geração louvará as tuas obras, a outra geração anunciando as tuas proezas. Meus irmãos, um privilégio para mim ter um filho pastor. Misericórdia de Deus. Eu que fui lá, espírita, batizada na Macumba, no Espírito Santo, na Igreja Católica de São Cosme e Damião, ali na rua Leopoldo, no Andaraí. Porta-bandeira de escola de samba, com 5 anos de idade. Capa do Cruzeiro, sambando, na Presidente Vargas. E ver o meu filho servindo ao Senhor, sendo servo do Senhor. Alguns estão caminhando distante, são 3. A menina e o menino mais novo são servos do Senhor, caminhando meio distante. Mas ter um filho pastor, que hoje está sem ministério, desde fevereiro, abril, nem me lembro bem. Mas, irmãos, meu filho nunca deixou de pregar. Nunca. Meu filho pregou pela primeira vez, ele tinha 5 anos de idade. Dos 5 aos 8, meu filho nunca mais pregou. Meu filho vai fazer dia 22 de dezembro, 53 anos. Dos 8 anos até semana passada, meu filho não ficou um mês sem pregar a palavra. Tem 26 anos que ele é pastor. E aí eu olho, eu digo, misericórdia de Deus. Não é sabedoria minha e do Pai, não. É a misericórdia do Senhor que salvou meus filhos, que nos salvou e levou salvação para os meus filhos e para o nosso. Por esses motivos, o Salmo 100 nos convida a servirmos ao Senhor com alegria. MCM desta igreja, 75 anos servindo ao Senhor. Se as irmãs olharem para trás, quantas lutas, quantas dificuldades, quantas provações.
Quantas lágrimas as irmãs e os irmãos derramaram ao longo desses 75 anos. Mas o nosso Deus tem sido fiel às irmãs, aos irmãos dessa igreja. E aí, meus irmãos, me permitem mais uma vez, vem um cântico, um hino, agora assim do HCC, à minha mente, quando ele diz: com alegria recordamos, até aqui nos ajudou o Senhor. Com júbilo prossigamos, fiéis às ordens de Cristo Salvador. Irmãs, quantas lutas, quantas dificuldades, mas o Senhor nos trouxe até aqui. Com todas essas lutas, com todas essas dificuldades, estamos chegando ao final. E aí, meus irmãos, nós precisamos colocar na nossa vida, às vezes alguns estão colocando na sua vida, aqueles 3 S negativos. Olha só, irmã, eu já servi muito. Eu já servi muito o Senhor, agora eu quero descansar. Então fica, salvo, sentado e satisfeito. Já fiz tudo. Então está na hora do Senhor te convocar. Porque você não tem mais nada para fazer na obra do Senhor. Mas se nós temos ainda algum fôlego para servir ao Senhor, precisamos sim colocar em prática os 3 S's positivos. Salvas, separadas e sensíveis ao chamado do Senhor para o servir. E é isso que as mulheres dessa igreja têm feito ao longo desses anos, servindo ao Senhor com alegria, nos apresentando a Ele com cântico, porque o Senhor é bom, meus irmãos. Olha a bondade do Senhor. Eu estou aqui quase completando, quantos anos, Leia? Esqueci. A mente está fraca, tá vendo? 79 anos que eu vou fazer? Irmãos, esqueci. Esqueci, irmãos, olha só. A mente está fraca, irmãos. Mas olha, irmãos, a bondade do Senhor tem sido sobre mim, sobre os meus, irmãos, sobre as minhas netas, sobre meus filhos, sabe? A bondade do Senhor não tem me deixado faltar o pão de cada dia. Nem todo dia eu tenho carne, mas não falta o pão de cada dia, não falta o feijão com arroz. E o mais importante, meus irmãos, não me falta a salvação para mim e para os meus, da minha casa, para os meus filhos, para minhas netas, para minhas noras. E aí a minha neta, quando a gente fala assim, vamos chamar as mulheres cristãs aqui. A minha neta, que tem 5 anos, é a primeira a subir. A minha bombonzinho. Ela é a primeira a subir, irmãos, porque ela se considera uma mulher cristã em missão. Leia conhece, também a Bombom, a Jujuba, porque lá em casa todo mundo é doce, tá, irmãos? É Jujuba, é Bombom, e Deus me deu a alegria de ter 3 filhos, 5 netas, todos servindo ao Senhor. Às vezes com muitas lágrimas, irmãos, muita tristeza, os irmãos não têm ideia das situações, mas Deus tem nos dado. E às vezes, você que está aí vivendo os 3 S's negativos, salvo, sentado, satisfeito. Mas Deus está dizendo para nós que precisamos viver os 3 S's positivos, salvas, separadas e sensíveis ao serviço do Senhor. É assim que nós temos vivido. Que Deus nos abençoe, abençoe as irmãs, as mulheres desta igreja, ao pastor, a todos os irmãos. Vocês vivam sempre para servir ao Senhor. É difícil, irmãos, principalmente numa situação como eu e algumas irmãs aqui, que já sou viúva depois de... Quantos anos eu tenho de casada? Esqueci. É a idade, viu, irmãos? É a idade, esqueci. Mas mais de 50. Consegui completar 50 anos de casado com meu velho. Era como eu chamava meu marido, Leia? O meu velho, que ela dizia que era dela também. Mas, meus irmãos, a gente continua servindo ao Senhor, salvos, sensíveis ao chamado do Senhor. E vê hoje meus filhos com dificuldades, com lutas, muitas lutas, meus irmãos. Um filho pastor, um filho baterista na igreja, a filha servindo ao Senhor,
as netas na presença do Senhor, que a minha casa é a casa das 5 mulheres. Eu, a filha e as netas, né? São quantas netas? Agora esqueci. Olha, esqueci, são 5 netas. 5 netas, todas servindo ao Senhor, meus irmãos. E quando a gente chama para ir lá na frente da igreja, vamos chamar as mulheres da igreja na frente. Irmãs, a primeira que sobe é a minha Jujubinha. A Jujubinha tem 5 anos e ela se considera uma mulher cristã em missão. Isso é motivo de gratidão a Deus. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe as mulheres dessa igreja. Mulheres que têm servido ao Senhor, que têm sido inspiração para a minha vida. Vocês têm sido inspiração para a minha vida. As irmãs talvez saibam o que eu já vivi aqui, para servir ao Senhor, sabe? Só Deus, irmãs, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, e que Deus continue abençoando os irmãos, as mulheres dessa igreja, a todos vocês, a minha irmã gêmea, que Deus continue abençoando. Algumas pessoas interpretam que Isabel é minha irmã gêmea, né? Só Deus, irmãos, para abençoar vocês, abençoar a vida de vocês, o ministério dessa igreja. A Deus toda a honra e toda a glória. Só a Ele toda a honra e toda a glória. Deus te abençoe. Vou passar as mãos da nossa preletora, né? Agradecendo a ela esse momento especial nas nossas vidas. Passar uma lembrancinha com carinho na nossa MCM para a querida irmã, tá bom? E que Deus continue abençoando muito a vida da irmã, tá certo? Eu vou pedir agora às irmãs que se coloquem de pé, só as mulheres, tá certo? Que nós vamos entregar uma lembrancinha especial às mulheres a partir de 9 anos. De 9 anos para frente, fiquem em pé para a gente receber uma lembrancinha que é para colocar na sua Bíblia, um marcador de Bíblia, de livro para vocês, tá certo? E nós vamos cantar. Vamos aí, que de louvor? Pode cantar aí.